Agora eu quero ler. Agora chegou a hora mais importante, a hora de você estar ouvindo a palavra. Nós estamos no mês de março. E o mês de março é onde nós estamos falando. Maio, né? É verdade. Tô me confundindo. Mês de maio é onde nós estamos falando sobre o quê? Quem lembra? Quem lembra aí? Mês de maio. Também, sei lá. É mês das noivas, né? Pensei que você ia falar isso. Mês do aniversário de terrenos. No mês de maio, nós temos um tema aqui na igreja. Que nós recebemos, através do Espírito Santo, naquela unção profética que nós fizemos em janeiro. E no dia 5 foi pregado o quê? Quem lembra? Sobre ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus, né? Porque ali o pastor Renan, na ocasião, ele leu no livro de Lucas, né? E Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Foi ele que escreveu também, né? E lá Lucas escreve o livro de Lucas e o livro de Atos para, sabe quem? Para um homem chamado Teófilo. Quem sabia disso? Ele escreve para um amigo dele chamado Teófilo, né? E ali, né, Teófilo, ele é um amigo, e os dois livros foram escritos para ele, para Teófilo, né? Deixa eu só ver aqui onde é que está, rapidinho, né? Você pode ler, o começo vai estar escrito por Teófilo. E você sabe qual é o significado desse nome, Teófilo? O significado do nome dele vem do grego, Theo, que significa Deus. Theo é Deus, tá? Toda vez que você vê Theo no grego é Deus. Teologia, teofania, é Deus, entendeu? E philo, né? Significa, sabe o quê? Amigo. Ou seja, o nome Teófilo significa amigo de Deus no grego. E aí eu li um trecho agora no começo do culto, que é Lucas 22, não foi? Que fala sobre quando Jesus foi preso. Mas o Mateus escreve uma coisa bem interessante aqui. Vamos ler o que o Mateus escreve aqui. Mateus, deixa eu ver o capítulo, que eu não estou lembrado, meu Deus do céu. Eu deveria ter anotado. Aleluia. Mateus 26. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Porque o Mateus escreve essa história também. E ele fala, ele narra essa história de como aconteceu essa prisão de Jesus. Deixa eu ver, tá Mateus. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Acho que tá quase no final já. Meu Deus do céu, onde é que eu coloquei? Mateus 26, se não estou enganado. Presta a Bíblia aí, por favor, irmã Bianca. Bianca não, Mariana. E aqui. A partir do versículo 36 ele fala, né? Deixa eu ver o versículo certo aqui, para vocês não se perderem. Versículo 46. Mateus 26, 46. Eu vou ler aqui a história de um grande amigo de Jesus. Cadê aqui? Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui no meu computador. Versículo, falei 46, né? Aleluia, aleluia. Jesus amado. Amém. Isso aqui, ó.
Levantai-vos, pois. Levantai-vos. Partimos, né? É isso que Jesus indo para o Getsemane, né? Versículo 47. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, que ia com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e anciões do povo. E o que traíra tinha dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, este prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe: saldo, Rabi, ou seja, estou te saudando, né? Boa noite, mestre, Pai do Senhor, não sei como que ele saudou. E o beijou. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? E aproximaram-se eles e lançaram mão e o prenderam, mão de Jesus e prenderam. Ou seja, Judas chegou lá no Getsemane, estava Pedro, Tiago, João e Jesus orando lá no Monte das Oliveiras, lá no local chamado Getsemane, né, que é o local da prensa, onde era feito o azeite. E Judas tinha um sinal. Ele chegou lá nos principais príncipes da sinagoga, né, dos fariseus, dos mestres da lei, e falaram: ó, seguinte, eu vou entregar Jesus, eu vou falar para você onde está a localização dele. Ó, vou dar um sinal, a gente vai chegar, aquele que eu cumprimentar dando um beijo é ele. Você vai lá e pega e pode prender, faz o que você quiser. E aí veio aquela multidão com Judas, e Jesus lá no Getsemane, e Judas foi lá, saudou Jesus e deu um beijo. E as pessoas fizeram o quê? Foi lá, pegaram Jesus e prenderam. Só que quando Jesus é beijado, é cumprimentado, o que Jesus fala para Judas? A que viestes, amigo? Amigo, o que você vai fazer aqui? Oxe, peraí. Judas estava traindo Jesus, mas Jesus mesmo assim chama ele de quê? Amigo. Jesus estava mentindo? Chamando ele de amigo? O cara ia lá para trair Jesus. Jesus estava sendo traído ali. E aí? E aí? Imagina, a senhora sabendo, você sabendo que Jesus... Não, presta bem atenção. Você sabendo que um amigo seu está vindo, um colega seu, ele vai vir te trair, ele vai fazer alguma coisa ruim contra você, está armando um plano contra você. Aí ele chega em você: oi, tudo bem? Aí você fala: oi, meu amigo, você sabendo de tudo, o que você está fazendo aqui? Você sabendo que ia acontecer alguma coisa ali. Agora, será que Jesus estava mentindo, chamando ele de amigo, ou Jesus estava sendo cínico, né? Isso aí, porque Judas era um dos 12 apóstolos. Judas era um daqueles homens que andavam com Jesus, que curava pessoas. Judas curava pessoas. Judas fazia milagres junto com Jesus. Judas pregava a palavra. Judas batizava a pessoa nas águas, né? E Judas foi chamado de quê? Amigo. Fala mais para amigo da onça, né? Agora, um dos amigos de Jesus era Pedro. Sabe Pedro? Pedro estava ali junto com Jesus, mais do que Judas. E sabe como é que Jesus chega em Pedro? Jesus, se você ler aí no Mateus capítulo 16, depois você pode ler na sua casa. Olha o que acontece. Depois, Jesus pergunta: ei, o que o pessoal está falando de mim aí? Ah, Senhor, um está falando que o Senhor é Jeremias, outro está falando que o Senhor é Elias, outro está falando que o Senhor é João Batista ressuscitado, né?
É o que o pessoal está falando, ou alguns dos profetas, né? E aí Jesus chega e fala: e vocês? Quem vocês estão falando que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, o amigo de Jesus, não o Judas, chega na frente e fala assim: ó, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe o que Jesus fala? Fala: rapaz, vou falar uma coisa para você, Pedro. Bem-aventurado é você, porque o Pai revelou essas coisas para você. O meu Pai que está nos céus, Ele revelou isso para você. Ou seja, Pedro era um grande homem de Deus, sim ou não? Aí mais à frente, no mesmo capítulo, Jesus falou o seguinte: eu estou indo para Jerusalém, eles vão me prender, vão me bater, vão me chicotear e vão me matar, tá bom? Eu estou indo para lá. Sabe o que o Pedro fala? Fala assim: ó, você está doido, Jesus? Faz isso não. Tenha compaixão de você. Não faz isso. O Pedro falou: não, de forma nenhuma. Eu estou aqui para te proteger. Você vai fazer isso? Não. Se eles vêm para cima do Senhor, eu vou para cima. O que Jesus falou para Pedro? Arreda-te, Satanás. Sai daqui, Satanás, para longe de mim. Oxe, o Pedro era um homem usado por Deus. Aí do nada Jesus chega nele e fala: arreda-te, Satanás. Peraí, Pedro era homem de Deus ou não era? Mas como que Jesus fala: arreda-te daqui, Satanás? No mesmo capítulo, gente, nem mudou a história, é a mesma história. Jesus chega lá elogiando: olha, quem revelou isso para você foi meu Pai que está nos céus. Olha, eu vou te dar as chaves dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão sobre você. Ó, aí Jesus fala: ó, o seguinte, eles vão me matar. E aí Pedro fala: ó, seguinte, Jesus, faz isso não. Oba! E aí Jesus chega: arreda-te, Satanás. Poxa, era um homem cheio de Deus, aí do nada virou um homem endemoniado. Aí o Judas, que já estava endemoniado mesmo, Jesus chega nele e fala: o quê? O que você está fazendo aqui, meu amigo? Peraí, Judas, que era o traidor, era amigo, e Pedro, que era um homem de Deus, era endemoniado? Como assim? Tá estranho, tá ou não tá? Por quê, irmão? Não exatamente, na verdade, o que aconteceu? Por que que Judas estava sendo amigo, traindo ele, mas Pedro estava sendo usado pelo diabo, protegendo Jesus? Porque Pedro estava impedindo de Jesus cumprir o propósito dele aqui na terra. Jesus tinha um propósito aqui na terra, que era o quê? Padecer, que era morrer, pegar todos os nossos pecados e levar sobre ele. Sim ou não? O Judas, traindo Jesus, estava fazendo o quê? Estava promovendo isso acontecer. Judas estava ajudando Jesus a ser crucificado, olha só. E o Pedro fazendo o quê? Atrapalhando tudo. Não, não vai não. Aí na hora que Jesus é preso, o que o Pedro faz? Já saca a espada e já parte para cima do servo do sumo sacerdote e corta a orelha do homem. Aí Jesus, todo bonzinho: eu sei que você está aqui para me prender, mas espera aqui um momento. Toca na orelha do homem e cura o homem. E além do mais, sabe que Jesus fala para Pedro aí nessa história? O Mateus é muito detalhista. Eu gosto muito do Mateus, porque o Mateus é muito detalhista. Abre lá, 26:51. Olha o que o Mateus faz aqui. Olha o que o Mateus fala. 26:51. Tá assim, ó: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendeu a mão e puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse:
embanha a tua espada, ou seja, pega a sua espada, guarda ela, coloca na bainha, para com isso, né? Porque todos aqueles que ferirem a mão, que lançarem a mão da espada, a espada morrerão. Ou pensais que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirá as Escrituras, que dizia, assim que convenha que aconteça? Amém? Ou seja, o Pedro estava impedindo, e Jesus ele fala para Pedro ainda: ei, você acha que eu não sou, se eu não orar agora para meu pai não daria para mim mais de 12 legiões de anjos? Aqui descia agora anjo aqui agora e acabava esse povo. Deixa acontecer, deixa rolar, para que se cumpra a profecia. O Pedro estava fazendo o quê? Atrapalhando mais uma vez. E o Judas, o traidor, cooperando com o sacrifício de Jesus. Agora eu vou falar uma coisa para você: amigo de verdade é aquele que pega você e leva à presença de Jesus. Amigo de verdade é aquele que pega você e leva você para o propósito que você tem para se cumprir. Amigo de verdade é aquele que pega na sua mão e leva você para os caminhos de Deus e faz o seguinte: vai lá, cumpra o seu propósito aqui na terra. Mas pastor, o Judas está traindo. Sim, mas a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo está cooperando para o seu bem. Se você é uma pessoa que ama a Deus, tudo está cooperando para o seu bem e para que o propósito que Deus tem na sua vida aconteça aqui nessa terra. Mas o que acontece? O que a gente gosta de fazer? A gente, muitas das vezes, agimos como Pedro. Queremos defender Jesus. Nós estamos com boa intenção. Pedro estava com boa intenção. Estava querendo proteger Jesus. Ele estava querendo fazer isso. Sim ou não? E às vezes a gente, querendo proteger Jesus, querendo proteger a nossa fé, a gente acaba fazendo isso que ele fez, sacando uma espada e sacando a orelha de outra pessoa, cortando a orelha de outra pessoa. É ou não é? É isso que às vezes nós estamos fazendo. Nós não estamos traindo, nós estamos ali, parceiro, juntos com Jesus, firmado. Aí vem alguém e ataca você. Ih, esse seu Deus aí. Aí você vai lá e ataca a pessoa. Age com brutalidade. Uma coisa que eu gosto de fazer muito quando estou assim de boa mesmo, quando tenho tempo, eu entro na internet, no YouTube, eu gosto de ver debates daquela rádio Musical FM. Quem já assistiu algum debate daquilo lá? Ninguém? É muito legal. Tem um pastor aqui, radialista, intermediando o debate. E eles estão tratando sobre um tema, né? Eles vão lá e pegam um tema da Bíblia e mostram 2 pontos de vista. Tipo assim, o ponto de vista lá, vai lá, pega um calvinista e um arminiano e coloca eles para debater. Quem é que está certo, quem é que está errado, de acordo com a Bíblia. Pega um católico e pega um protestante, coloca ali, eles debatem. Não, mas está certo por causa disso, mas está errado por causa disso. Você está certo por causa disso, está errado por causa daquilo. Entendeu? E eles vão dando os argumentos deles, de acordo com a Bíblia. É muito legal você assistir isso aí, né? E ali, enquanto eles estão ali conversando, mostrando o ponto de vista deles e os argumentos na Bíblia, beleza, eles estão sendo ali irmãos em Cristo. Eles estão sendo ali, sendo usados para transmitir conhecimento um para o outro. E eles estão se respeitando. Só que tem um problema. Se um deles, você pode notar,
agir com brutalidade, se um deles erguer a voz ali, começar a brigar, o que acontece? O outro, espiritualmente, perde a orelha. Como assim, pastor? Para de ouvir. Pode vir o melhor argumento possível. Vamos supor que você está discutindo algum assunto comigo, né? Você está mostrando o seu ponto de vista, eu estou mostrando o meu. Enquanto a gente está conversando, a gente está sendo amigos ali. Mas se eu agir com brutalidade com você, você vai parar de me ouvir. Sim ou não? Ah, é muito ignorante. Olha só, que não sei o que. Eu posso mostrar o melhor argumento possível para você. Você não vai querer me ouvir. É ou não é? É assim que nós agimos a maioria das vezes. A gente quer defender a nossa fé, defender Jesus, fazer aquilo que Pedro estava fazendo, defendendo Jesus, mas agindo com brutalidade. E aí acontece o quê? A gente acaba cortando a orelha dos outros, espiritualmente, e os outros acabam ficando surdos para nossas palavras. É por isso que muitas pessoas não são alcançadas através por nós, porque olha pra gente e vê, o fulano é bruto. Não, quero nem saber o que ele tem para falar para mim. É ou não é? Às vezes as pessoas da sua casa não vêm para a igreja por quê? Brutalidade, ignorância. Mas nós temos que agir como Jesus agiu. Mesmo a pessoa fazendo mal para você, mesmo a pessoa não gostando de você, vai lá, faz o bem para ela. Vai lá, faz um milagre, coloca a orelha dela no lugar, sem a brutalidade, sem a ignorância. Não é? E a gente sempre quer fazer isso, defender Jesus. Mas quando foi que Jesus pediu pra gente defender ele? A Bíblia fala assim, sabe o que a Bíblia fala? No livro de Salmos, que o Senhor dá ordem aos anjos para nos proteger, para que nós não tropeçássemos em nenhuma pedra. Já começa aí. No livro de Salmos fala que o Senhor nos cerca por detrás e por diante, nos defendendo. Sim ou não? Lá no livro de Efésios fala para nós usarmos as armaduras de Deus, as armaduras espirituais. Ou seja, a Bíblia nunca mostra o homem defendendo Deus, o homem defendendo Jesus, mas sempre mostra Jesus, Deus, defendendo o homem. Ou seja, nós somos guardados pelo Senhor. Não é a gente que tem que proteger Jesus. Porque se a gente for proteger Jesus e alguém vir agredir Jesus, a gente vai agir o quê? Com brutalidade. E com isso, cortando a orelha dos outros. É ou não é? É desse jeito. Então nós temos que ser amigos de Deus. Nós temos que promover a salvação. Judas estava fazendo isso, mesmo que ele estava traindo, mas ele estava promovendo para Jesus morrer lá na cruz e pagar, levar sobre ele os nossos pecados. Às vezes a gente fala tão mal dos outros, a gente quer agredir os outros, falando mal dos outros. Sabe o pastor fulano? Eu não gosto dele porque ele é daquele jeito. Eu não gosto do fulano de tal porque... Mas fala bem sobre ele. Bendizem aqueles que maldizem. Ou será que aquela pessoa não tem algum lado bom? Todas as pessoas têm um lado bom. Todas as pessoas têm amigos, sim ou não? Até aquela pessoa que se odeia. Agora, por que ela tem amigo? Porque alguma coisa boa ela tem. Sim ou não? Aí. Então faz o bem para aqueles que fazem mal. Em vez de você atacar a pessoa, não, ataca os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, demônios que estão agindo na vida daquela pessoa. Não ataque a pessoa. Aquela pessoa precisa ser alcançada por Jesus. E você é um discípulo dele. Você é uma pessoa que faz aquilo que Jesus quer. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então faz o seguinte: haja com o fruto do Espírito. Já está à sua disposição. O que é o fruto do Espírito? É mansidão, longanimidade, amor, temperança,
domínio próprio. Quando você quiser xingar, se domine. Comece a se encher da palavra de Deus. Se você se encher da palavra de Deus, a sua boca só vai falar daquilo que está cheio do seu coração, que é o quê? A palavra de Deus. Então encha seu coração da palavra. Comece a ler a Bíblia. Comece a se santificar. Fala: Jesus, eu quero ser mais parecido contigo. Jesus, eu quero ser seu amigo. É desse jeito que a gente tem que fazer. Promover o Evangelho. Agora, e se Judas tivesse traído? Como que Jesus ia ser preso? Ia ser crucificado daquele jeito, levando os nossos pecados, e no terceiro dia ter ressuscitado? Porque a nossa fé, a fé cristã toda é baseada nisso, na morte e ressurreição de Jesus. Sim ou não? Porque se a morte e a ressurreição de Jesus não aconteceu, a nossa fé não vale de nada. É ou não é? Mas toda a nossa fé está baseada nisso. Naquele evento que Judas promoveu. Jesus morreu. Só que no terceiro dia ele ressuscitou. Tudo por causa de quem? Do Judas, o traidor. Olha que legal. E hoje nós cremos. Hoje nós somos salvos por causa desse cara que foi lá e entregou Jesus. Dá para acreditar? Dá ou não dá para acreditar nisso? E o Pedro, o homem de Deus que a gente gosta muito, aquele Pedro que foi preso, mas Deus enviou o anjo e libertou ele. Aquele Pedro que andou em cima da água, a gente gosta muito dele, legal. Que estava ali para defender Jesus, mas estava atrapalhando o plano de Deus. E aí, nessa história, quem é melhor? Judas ou Pedro? Oi, gente, vocês não estão ouvindo não? Quem é melhor? O Judas que estava promovendo o sacrifício de Jesus, ou Pedro que estava atrapalhando tudo? Judas. Judas estava sendo top. Agora eu te pergunto, será que Jesus estava mentindo quando chama Judas de amigo? Porque Judas foi escolhido por Jesus. Andou com Jesus. Judas tinha uma intimidade com Jesus. É claro, ele foi usado pelo inimigo. O inimigo, a Bíblia fala que o diabo se apossou dele. O diabo se apossou realmente de Judas. Mas, o que acontece? A Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo contribui para o propósito que Deus tem para a sua vida. Até mesmo a força espiritual do mal. Até mesmo aquela pessoa que faz coisa ruim para você. Até mesmo aquele macumbeiro que faz feitiçaria para te matar. Até ele. E Jesus quer alcançar aquela pessoa. Tem uma irmã, ela já faleceu já, não vou falar quem é não, que uma vez ela foi fazer uma macumba para minha mãe, sem mentira nenhuma. Foi lá, não sei o que ela queria, foi lá e fez uma macumba para minha mãe. Ela confessou. E ela foi lá, tentou acender a vela e a vela não acendia. Tentou acender a vela e nada, e nada, e nada. Aí o demônio falou para ela: não posso fazer nada para essa mulher aí não, porque ela tem as marcas no joelho. Marca no joelho? Ela tem as marcas redondas no joelho. No joelho? Eu não posso não. Uma vez minha mãe tá passando, essa mulher chegou: ó, Regina, que? Levanta a sua saia, por favor. Oxe, como assim levanta minha saia? Não, deixa eu ver o seu joelho. Aqui tem meu joelho. Aí ela viu as marcas. De tanto minha mãe tá de joelho, orando. Sem mentira, dá uma olhada no joelho da dona Regina. É marcado dos dois lados. De tanto tá orando. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Se converteu. A macumbeira se converteu. Verdade. Morreu e foi salvo ainda.
Olha que benção. Ou seja, até aqueles que fazem mal para você, Jesus quer alcançar eles e transformar totalmente. Jesus transformou uma macumbeira numa crente. Uma ministra de louvor, ela cantava na igreja, pregava, era usada por Deus. Será que não pode transformar, sei lá, o seu familiar, o seu parente, aquela pessoa que faz mal para você? A maior besteira que Judas fez não foi ter traído Jesus, sabia? A maior besteira que ele fez foi ter cometido suicídio. Por quê? Porque se ele não tivesse se enforcado, quem seria Judas? Um grande homem de Deus. A gente fala que Judas traiu, não é? Mas se prestar atenção, quando Jesus estava sendo crucificado, qual dos 12 apóstolos estava ali aos pés da cruz junto com Jesus? Não, Judas não. Só o João. Só ele. E os outros 11? Caiu fora. O quê? O pau caiu a folha? Tô caindo fora. Nem sei quem é Jesus. Tô indo embora. Ou seja, todo mundo traiu Jesus. E a gente fala que o Judas é o traidor, né? Judas promoveu a morte de Jesus e a gente fala mal do cara. Olha só. Posso ouvir um glória a Deus pela vida de Judas, sim ou não? Ó! Agora vai ver algum pastor fazer isso que eu fiz agora. Vai ver algum pastor pregar bem sobre Judas. Ninguém. O homem estava promovendo. Mas o Pedro, também o outro homem de Deus, estava atrapalhando tudo. Estava sendo usado pelo inimigo. Tanto que Jesus olha para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás. Para longe de mim. Sabe esses homens de Deus, pastores, que talvez te perseguem? Essa pessoa crente que talvez está na igreja, que te persegue, que fala que é homem de Deus, que fala que ora, que fala que é mulher de Deus, mas vai contra você? Ei, ela não sabe o que está fazendo. Ela é sim mulher de Deus, esse homem é sim homem de Deus, mas está sendo usado pelo inimigo, está dando brecha, e infelizmente o inimigo está usando. Eu conto aqui, quando eu estou contando a minha história do meu ministério pessoal, eu passei na mão de vários pastores, e pastores ruins, pastores ali sendo usados pelo inimigo, mas todos eles são homens de Deus, todos eles Deus escolheu eles, todos eles foram ungidos como pastor, foi levantado por Deus. Ah, pastor, mas por que você fala bem dele? Porque se não fosse eles agirem mal contra mim, hoje eu não seria um pastor Luciano, hoje eu não estaria pregando a palavra, hoje eu não estaria fortificado. Se eu passar na mão de um outro pastor pior que eles, eu vou saber lidar, porque hoje eu ganhei experiência. Não é qualquer um que me derruba, não. Ei, faz o seguinte, fala bem daquelas pessoas. Graças a Deus pela vida de cada uma dessas pessoas. Há uma época atrás aqui, uma das pastoras que mais me fez passar raiva, é por causa dela, que hoje eu venho de madrugada, tem vezes aqui na igreja, ajoelho aqui no altar, fico mais de 1 hora de joelho orando, porque ela me ensinou a orar. Ela que incentivou: Luciano, ora. Eu estou pregando aqui hoje, por quê? Porque um desses pastores que fizeram mal para mim, um dia me ensinou e falou: Luciano, você é crente velho, você conhece a palavra, vai lá, prega, sem medo, vai. E hoje eu vou lá e faço isso. É por causa de um daqueles pastores que são ruins também, que eu passei pela mão deles, que hoje eu toco teclado e hoje eu canto. Várias vezes foram usados pelo inimigo, mas se não fosse eles, eu não seria quem eu sou hoje. Essa pessoa que talvez faça mal para você, ei, calma, Deus vai alcançar elas, ore por elas.
o que vai acontecer? Ela vai ser transformada. Ou será que Deus não é capaz de transformar? Claro que é. Deus transformou Paulo. Sabe quem era Paulo? O apóstolo Paulo? Quem já ouviu falar do apóstolo Paulo? Todo mundo, né? Então, de Romanos até Filemão, todos aqueles livros foi ele que escreveu. Metade do Novo Testamento o homem escreveu. Fora do que se escreveu muito sobre ele no livro de Atos. Sabe o que ele era? Ele era perseguidor de cristãos. Ele matava os cristãos. Ele era homicida. E provavelmente ele foi um dos maiores cristãos. Se não foi o maior, foi um dos maiores cristãos de todos os tempos. E até hoje a gente fala sobre ele. Até hoje a gente fala sobre Paulo. Sabe aquela passagem que você falou, obreira Mariana? Não deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Sabe quem escreveu isso na Bíblia? O Paulo, o que matava cristãos. Ele que escreveu isso. Olha a transformação. Se Jesus pode transformar esse homem, transformou Paulo, não vai transformar seu filho, sua nora, sua sogra, seu esposo, sua esposa, a sua mãe, o seu pai? Vai transformar. O seu irmão vai transformar. Eu creio. Então faz o seguinte: ore por essas pessoas. Seja usada como canal de bênção na vida dessas pessoas. Não atrapalhe o plano de Deus. Não haja com brutalidade, com desejo de vingança. Não haja não. Ora, só ora. Fala: Senhor, eu entrego a vida no fulano, da fulana, nas tuas mãos. Senhor, opera aí, ó, fulano está me perseguindo. Eu sei que isso aí é para o meu bem. Não sei como, mas um dia vai ser para o meu bem. E eu creio que um dia essa pessoa vai estar na sua casa, vai estar louvando ao Senhor, vai estar cultuando, vai ser uma pessoa crente, fervorosa na tua presença, vai ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, mesmo que pareça que não. Sabe o que vai acontecer? Deus vai te atender. Claro que Deus vai te atender. Na verdade, todos aqui traíram Jesus, exceto o João. O João ainda dá para se safar, mas os outros, todo mundo caiu fora. Todos eles duvidaram que Jesus ia ressuscitar no domingo. Todos eles, presta atenção, negaram Jesus. Todos eles pecaram. Todos eles fizeram, né? Pedro foi lá, negou Jesus, falou: nem sei quem é esse homem. O Pedro, usado por Deus, olha só, homem de Deus. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, o que aconteceu? Pedro foi lá e negou Jesus 3 vezes. Não conheço. Aí Jesus aparece 3 vezes ressuscitado para Pedro. Você pode ler na Bíblia. 3 vezes. Na terceira vez Jesus aparece, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? O que ele fala? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus volta a perguntar: você me ama? Então faz o seguinte: apacente as minhas ovelhas. Tá bom. Pedro, você me ama? De novo. Sim, eu te disse que eu te amo. Então, pastoreia os meus cordeirinhos. Tá bom. Acho que ele não entendeu. Ô Pedro, o quê? Você me ama mesmo? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Já te disse. Então, apacente minhas ovelhas. Poxa, presta atenção, quantas vezes Pedro negou Jesus? Você conhece a Bíblia? 3 vezes. Na terceira vez Jesus aparece ressuscitado, ou seja, Jesus vai de novo para Pedro. Na terceira vez. E fala o quê? Pergunta 3 vezes ainda se ama ele. E a resposta é a mesma: apacente minhas ovelhas.
Não importa quantas vezes que você foge de Jesus, que você nega Jesus. Jesus vai chegar em você e falar: ei, você me ama mesmo? Faz o seguinte, apacente minhas ovelhas, segue meu caminho, vamos lá. Jesus vai te levantar. Ah, pastor, mas eu caí, eu estou em pecado. Ei, realmente você traiu Jesus, você cometeu os seus pecados, mas Jesus está chegando hoje falando: ei, se levante, você me ama mesmo? Então faz o seguinte, faz a minha obra. É isso que ele está falando hoje para você. E aí beleza, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, o Pedro saiu para fora, começou a falar: ô, vocês pensam que a gente tá bêbado, tá tudo doido aqui, né? Mas ó, isso aqui é aquela promessa que está escrito lá no livro de Joel, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. É isso que está acontecendo aqui agora. Ei, sejam batizados e sejam limpos dos pecados. Se batizem, né? Desce as águas. Sabe quantas pessoas se converteram? Só nessa coisinha que ele falou aí. 3.000 pessoas. 3.000. Olha o efeito que o Espírito Santo tem na sua vida. O cara que negou 3 vezes converteu 3.000 almas na primeira pregaçãozinha. Coisa curta. Depois você lê Atos 2. Está escrito isso. Mas não fale mal daqueles que fazem mal para você. Isso que está acontecendo com você, essa prova, essa tribulação, esse atribulado que está te perseguindo, é uma pessoa que está sofrendo, que está precisando de Jesus, que está necessitando dele. Mas faz o seguinte: ore por ele para ele se converter, ore por ela e ela vai se converter. Jesus vai alcançar essa pessoa. Isso é para que se cumpra o propósito, isso é para que se cumpra a profecia. Jesus fala: exultai, alegrai-vos quando perseguirem você, quando mentirem sobre você e falar todo mal contra você. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim também fizeram com os profetas. Então faça isso. Dê glória a Deus pelas provas que você está passando. Isso é para o teu fortalecimento espiritual. Você vai crescer. Faz o seguinte: ajude as pessoas que estão ao seu redor a cumprir o propósito dela. Faz isso que eu estou fazendo. Por exemplo, a Mariana. Mariana, quem te incentivou você a estar aqui na frente cantando? Quem chamou você? Eu não. Eu não chamei ninguém. Quem te chamou você? Alguém te chamou. Foi ou não foi? Você lembra? Quem te chamou? Vou te lembrar, foi Deus. Quando? Não sei. Foi o próprio Deus. Você nem sabe como é que surgiu esse desejo em você. A irmã Lídia, eu nunca chamei ela para louvar também. Do nada ela está aqui no altar pela primeira vez louvando ao Senhor. Olha só, o próprio Deus está fazendo isso, está trazendo um avivamento nessa igreja. Só quem está cego que não está vendo. Já imaginou, irmã? Esqueci seu nome. Andressa. Já imaginou? A sua mãe está louvando aqui. Onde ela louvou pela última vez? Ela me contou: eu tinha uns 15 anos, pastor. 15 anos. E aí? Foi a última vez. O Espírito Santo está ativando esse ministério. O próprio Deus está fazendo que o propósito que Deus chamou ela está se cumprindo. Deus chamou você, Mariana, para cumprir esse propósito, para cantar, para que pessoas sejam alcançadas através da sua voz. E eu, como grande amigo de Deus, o que eu estou fazendo? Te incentivando cada vez mais. Venha nos ensaios, vem ensaiar com a gente, vem cantar. E é o próprio Deus que está colocando esse desejo em vocês. Esse desejo que você veio aqui hoje, de vir cultuar ao Senhor, não foi porque eu fui lá e convidei você, não.
Foi porque o próprio Deus pegou na sua mão e te trouxe. João capítulo 6, versículo 46 fala que não tem como alguém vir até Jesus se o Pai não enviar. Ou seja, o próprio Pai te trouxe aqui. Não foi eu. Não foi eu que fui lá e falei, Dona Rosa, vamos na igreja hoje. Eu só fui usado ali como canal de bênção naquela hora. Mas quem te trouxe aqui hoje foi o próprio Deus. Amém? É isso, é ser amigo de Deus. Fazer que as pessoas venham para o caminho que Deus preparou para elas. Deus Pai tinha um caminho para Jesus. Que era o quê? Morrer na cruz, levar os nossos pecados. E isso aconteceu. E hoje nós temos direito à salvação. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mariana, vem aqui na frente.